Quando o diretor perguntou, na frente de todo mundo, de quem era a culpa daquilo, o Sr. Roberto olhou direto para mim. Ele esperava que eu fizesse o de sempre. Que eu abrisse a boca, assumisse o problema, resolvesse na hora, do jeito que eu sempre fazia. Só que dessa vez eu fiquei calado. Porque a verdade é que, 3 meses antes, ele mesmo tinha me dito, na frente de todo mundo, para eu parar de me meter no que não era da minha conta. Deixe eu voltar uns meses, para você entender exatamente como a gente chegou nesse momento. Eu trabalhava havia 4 anos numa empresa de tecnologia, cuidando dos sistemas de um dos maiores clientes dessa empresa. Não era o cargo mais alto do time, mas era, sem exagero, a pessoa que segurava a peteca quando as coisas apertavam. Testava tudo 2 vezes antes de qualquer atualização. Ficava até tarde quando um prazo apertava. Mandava aviso de qualquer coisa que parecesse fora do lugar, mesmo quando não era exatamente minha responsabilidade. O Sr. Roberto era o gerente do projeto. Do tipo que adora falar em reunião sobre visão estratégica e liderança, mas que raramente entendia os detalhes técnicos do que a equipe realmente fazia. Ele tinha um jeito de tratar sugestão como se fosse crítica pessoal, e se você apontava um risco, ele ouvia como se você estivesse dizendo que ele não sabia fazer o trabalho dele. Mesmo assim, por muito tempo, funcionou. Eu resolvia os problemas antes deles vazarem para cima, e ele levava o crédito nas reuniões de diretoria, e todo mundo seguia feliz. Até o dia que eu identifiquei um problema grande demais para resolver sozinho, calado, do jeito que eu sempre fazia. A empresa ia migrar o sistema principal desse grande cliente para uma infraestrutura nova. Prazo apertado, decisão vinda lá de cima, pressão em cima de todo mundo. Eu percebi, testando o processo com calma, que o plano de backup que o Sr. Roberto tinha aprovado tinha uma falha séria. Numa situação bem específica, mas plausível, a gente podia perder dados do cliente durante a migração, e não dava para recuperar depois. Fui até a sala dele. Expliquei com calma, mostrei o teste que eu tinha rodado, sugeri um ajuste que resolvia o problema e não atrasava quase nada o cronograma. Ele balançou a cabeça, meio impaciente, e falou que eu estava sendo excessivamente cauteloso e que a equipe de infraestrutura já tinha validado tudo. Eu insisti. Mandei um segundo aviso, agora por e-mail, com mais detalhe técnico, para ficar registrado. Ele respondeu em 2 linhas, dizendo para eu confiar no processo e focar nas minhas entregas. Mesmo depois disso, eu tentei uma 3ª vez, numa reunião com mais gente presente. Foi aí que ele disse, na frente de todo mundo, com aquele tom de quem está encerrando um assunto: você não precisa se meter em tudo. Foca só na sua parte que o resto a gente resolve. Todo mundo na sala ficou quieto. Eu também fiquei. Climão total. Eu saí daquela reunião com uma sensação estranha. Não era só raiva, era mais como um estalo. Durante 4 anos, eu tinha ido além do que era pedido porque eu me importava com o resultado, não só com a minha tarefa. Fazia isso de graça, sem ninguém pedir, sem ninguém perceber na maior parte do tempo. E ali, na frente de todo mundo, o Sr. Roberto tinha deixado bem claro que esse esforço extra não só não era valorizado, era visto como intromissão. Então eu tomei uma decisão bem simples, e bem silenciosa: eu ia parar. Não ia mais testar nada que não fosse pedido explicitamente. Não ia mais mandar aviso de risco que não estivesse na minha lista oficial de tarefas. Ia fazer exatamente, e só exatamente, o que constasse no meu escopo. Não era sabotagem. Eu não ia atrasar nada de propósito, não ia fazer corpo mole. Eu ia só parar de ser a rede de segurança que ninguém sabia que existia. E o Sr. Roberto tinha acabado de pedir, com todas as letras, para eu focar só na minha parte. Nas primeiras semanas, quase nada mudou visivelmente. Eu continuava entregando minhas tarefas certinho, no prazo, sem erro. Só que eu não checava mais nada fora da minha lista. Um pequeno ajuste de configuração que eu normalmente revisaria só por garantia, passou direto, porque ninguém tinha me pedido para revisar. Um alerta estranho no sistema de monitoramento que eu antes investigaria por curiosidade. Eu vi, anotei mentalmente, e segui para a próxima tarefa da minha lista. Individualmente, cada uma dessas coisas parecia pequena. Ninguém ia notar uma sozinha. Mas eu sabia, porque eu conhecia aquele sistema melhor que qualquer pessoa ali, que elas estavam se acumulando exatamente na direção do problema que eu tinha avisado lá atrás. Teve um momento, no meio desse período, que eu quase voltei atrás. Vi algo que me deixou preocupado de verdade e cheguei a abrir um e-mail para avisar. Fiquei olhando para a tela do computador por um tempo. E aí lembrei da frase dele: foca na sua parte que o resto a gente resolve. Fechei o e-mail e voltei ao trabalho.
A migração do sistema aconteceu numa sexta-feira, com o cliente participando de uma call ao vivo para acompanhar o processo, coisa que a diretoria tinha combinado como demonstração de transparência e parceria. Eu fiz exatamente minha parte, exatamente como estava documentada. Entreguei tudo certo, no prazo, sem erro nenhum do meu lado. Só que no meio do processo, exatamente na situação específica que eu tinha alertado meses antes, o sistema falhou. E, exatamente como eu tinha previsto no teste que ninguém quis ouvir, uma parte dos dados do cliente se perdeu, dados que não tinham como ser recuperados com o backup que estava configurado. Na call, ao vivo, com o cliente vendo tudo acontecer em tempo real. O silêncio na sala depois que a chamada terminou foi de um tipo que eu nunca tinha visto naquela empresa. Em menos de uma hora, o diretor-geral estava na sala perguntando o que raios tinha acontecido. E foi nesse momento que o Sr. Roberto, tentando se explicar rápido demais, se virou para mim na frente do diretor e falou algo como: "Eu não entendo, isso deveria ter sido verificado pela equipe técnica antes." Foi o mesmo momento que eu contei lá no início. Ele esperando eu abrir a boca e resolver, do jeito de sempre. Eu não defendi ele. Mas também não ataquei. Eu só disse a verdade, com calma. Falei que tinha identificado esse risco específico meses antes, mostrei que tinha testado o cenário, e mencionei, sem drama, só como fato, que tinha levantado essa preocupação 3 vezes, sendo a última numa reunião com várias pessoas presentes. O diretor perguntou se eu tinha isso documentado. Eu tinha. O e-mail, com data, com detalhe técnico, ainda estava na minha caixa de saída, exatamente onde eu tinha deixado depois da resposta de 2 linhas. E aí veio a parte que eu só descobri depois. Aquela mesma semana era a semana em que a diretoria ia decidir quem assumiria a nova vaga de diretor de operações, vaga que o Sr. Roberto vinha perseguindo, nos bastidores, havia meses. Ele já tinha, inclusive, comentado informalmente com alguns colegas que a vaga praticamente já era dele. Depois do que aconteceu naquela call, com o cliente e tudo documentado por escrito, a vaga simplesmente deixou de ser cogitada para o nome dele. Ele não foi demitido, mas foi remanejado para um projeto interno, bem menor, bem mais discreto, longe de qualquer conta grande. O tipo de mudança que, naquele escritório, todo mundo entendia sem precisar que ninguém explicasse. Uma semana depois, o cliente pediu, formalmente, que os relatórios técnicos passassem a vir direto de mim, sem intermediário. 2 semanas depois, o diretor me chamou numa sala, a mesma sala do puxão de orelha que o Sr. Roberto tinha me dado meses antes, só que dessa vez foi para me oferecer a liderança técnica da conta. A ironia não passou despercebida por ninguém. O cargo que sobrou vago por causa do meu silêncio foi o mesmo tipo de responsabilidade que, um dia, eu carregava de graça e sem crédito nenhum. A lição que eu levei dessa história não é faça corpo mole, é o oposto, na real. É que o esforço que você dá além do combinado precisa ser visto, reconhecido, valorizado. E quando a pessoa que deveria enxergar isso escolhe ignorar, mais cedo ou mais tarde, o silêncio dela custa mais caro do que qualquer aviso que ela recusou ouvir. Se você já trabalhou para alguém que só te ouviu tarde demais, deixa nos comentários o que você fez quando isso aconteceu com você. Deixa o like se essa história bateu com alguma coisa que você já viveu, e se inscreve, porque toda semana tem uma confissão nova por aqui. Te vejo no próximo vídeo. Até lá!